Os fiagros são peças fundamentais no crescimento do agro brasileiro porque conectam o dinheiro do investidor diretamente ao campo. Quando você investe no fiagro, o fundo usa esse capital para financiar produtores, cooperativas e empresas do agro, por meio de títulos como os CRAs. Olá, eu sou Tony Martins e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui três fiagros, três fundos do agronegócio que estão pagando mais que a Selic. Isso mesmo que você ouviu, estão pagando mais que a Selic aí que está nas alturas. E no momento de Selic alta, muitos investidores estão buscando aí a renda fixa. Mas será que existe oportunidade na renda variável para ganhar mais que a Selic? Então, por isso que eu preparei esse vídeo hoje. Vem comigo então para descobrir quais são esses três fiagros que estão pagando mais que a Selic. Mas antes, quero te pedir uma ajuda se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho, dá aquele like, assim você vai ajudar a gente a atingir a nossa primeira meta aqui no YouTube, que são os 500 inscritos. Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, tá ok? E vamos lá, vamos conhecer esses três fundos do agronegócio que tem pago bons dividendos. E o primeiro fiagro da nossa lista aqui é o VGAA11, o VG Agrofundos Investimentos. O FGAA11 vem pagando aí em torno de 15,31% nos últimos 12 meses. É possível entrar nesse fundo a partir de R$ 8,63 no momento desse vídeo aqui, a cotação de uma cota, né? Então ele entra aí nos FIIs e nos fiagros base 10. Está com o seu P sobre VP, preço sobre o valor patrimonial que o fundo tem de CRIs dentro do seu portfólio, de 9% de desconto aí. Então tá descontado aí com 0,91 de P sobre VP. Tem uma liquidez baixa, não chega a 1 milhão, mas é R$ 966 mil diária. É um ponto de atenção com relação a esse fiagro, mas teve uma valorização nos últimos 12 meses aí de 23,35%. É uma super valorização. E como vem entregue nos outros meses aí, está pagando um dividendo mensal aí de em torno de 1,39%, né, que dá em torno de 12 centavos, que tem pago mensalmente. Nos últimos 3 meses, 4,12%. Nos últimos 6, 8,01%. E nos últimos 12 meses, como a gente já viu, de 15,31%. Lembrando que sempre resultados passados não garantem resultados futuros. Mas com a Selic, do jeito que está, a gente vai ver daqui para frente por que esse fundo tem pago um valor bacana aí com relação à Selic, né, acima da Selic. E aqui a gente pode ver que nos últimos 5 anos ele tem entregue um dividendo interessante de 21,40% de crescimento nos últimos 5 anos sobre o investimento. No Brasil, que já é uma taxa de juros altíssima, ele tem se mostrado um bom pagador aí e retorno para quem está investindo no agronegócio. A gente pode ver aqui que como ele investe em renda fixa, né, e tem como seu indexador o CDI, ele tem essa variação sim, que é de acordo com a inflação, né, e o CDI acompanha a Selic, ele pode ter essa rentabilidade. Aqui a gente pode ver, confirmando ali, que tem pago aí em torno de 12 centavos por dividendo mensal, né, mas aqui ele também teve uma entrega extraordinária de 6 centavos por cota, que foi amortização sobre o patrimônio. Ele devolveu para os cotistas do fundo parte do seu patrimônio, pois ele não achou nenhuma forma de investir esse dinheiro sem se arriscar mais. Então ele devolveu aí, entrou uma política de amortização sobre o patrimônio, acho que 7%, e vem devolvendo aí, além dos dividendos, parte do seu patrimônio. Então ele pagou por volta de 18 centavos. Lembrando que aqui esses 6 centavos foi algo não recorrente, né? Não está no cronograma normal do fundo, mas está pagando bem, 12 centavos por cota, e você conseguiu comprar em torno de R$ 9,00, é um pagamento interessante. O portfólio e os ativos estão alocados da seguinte forma, né? 93,7% são em CRA, 5,1% em CRI, 1,2% em cotas de outros fundos. 77% desse CRAs, o próprio fundo, né, o FGA11, elaborou, participou da negociação junto a esses devedores. Então é interessante, ele não precisou comprar outros CRA fora, nesses 77%, né? Comprar no mercado secundário. E 99,7% são indexados, né, em CDI mais uma taxa. Que são essas? 5,6% corresponde
4%, de 4,1% a 5%, 25%, CDI mais 2 a 4%, 43%, que é a maior alocação, e CDI mais 1 a 2%, 26,3%. Então, esses CRAs, né, estão indexados a CDIs mais essas taxas. A duration é de 2,4 anos. O que é duration? Duration é o tempo que o fundo demora para reaver todo o investimento feito em cima desses ativos. Agora, um detalhe é a concentração. O FGA11 possui uma concentração bem considerável, né? Mais arriscada, fazendo ele ser um fundo high yield, né? Além da concentração de 16 inquilinos que a gente pode ver aqui nesses print que eu dei lá no relatório gerencial, a gente pode ver a concentração, que é mais um detalhe a se ter atenção com relação ao FGA11, a concentração de devedores, onde a gente vê aqui o WD, a agroindústria, corresponde a 14,2%, 13,6% ao Alcoa West, 9,4% a Cetran e a Dialis 7,9%. E aqui vai os outros devedores que a gente pode ver aqui na tela. Então isso é um ponto de atenção, mas a gente pode ver aqui também a distribuição desses devedores, né? 47,9% é classificado como AAA, ótimos pagadores, e depois vai seguir 19,6% como AA, 18,4% como A, e assim sucessivamente, chegando até B, que corresponde a apenas 0,03%. Então, pelo menos pela classificação dos devedores, ele escolheu muito bem. E aqui a gente pode ver que pelo setor, 61,8% é do suco energético, o etanol. Depois vem seguido aí com 11,2% com fertilizante, depois 9,4% transporte e sucessivamente outros setores que vem o Agitec e outros setores mais pulverizados aqui, né? Aqui a gente pode ver também a alocação por estratégia. 63% está no carrego, que são os que ele leva até o final do prazo, né? 29% é giro, ele gira esses CRA, renegociando aí, pegando boas oportunidades de vendê-los e ganhar em cima da venda, né? E os outros dois, 6,9% são cotas de outros fiagros e o restante está aqui no caixa. E a distribuição geográfica, a maior concentração está aqui em Goiás, Minas e São Paulo, mas tem em outras áreas do país também. Isso é interessante. E esse foi o FGAA11. E o nosso segundo fiagro aqui, que está pagando acima do CDI, é o Vigia 11, o Valora CRA, Fundo de Investimento Cadeias Produtivas do Agro. E o Vigia 11 também é da categoria base 10, está sendo negociado por volta de 9,25 centavos com 10. Você já tem um bom pagador de dividendos nesse período da Selic, lógico. Alta, os fundos de papéis têm entregado um bom rendimento mensal aí através dos dividendos. E entregou 15,17% de dividendos nos últimos 12 meses, né? Acima da CDI, que a gente pode ver ainda com uma vantagem, além de estar alto, é livre do imposto de renda até o momento desse vídeo. Está com desconto de 4%, preço sobre VP, né? Preço sobre valor patrimonial de 0,96, de uma boa liquidez de mais de R$1 milhão por dia, e teve uma valorização incrível aí de 36,39% aí nos últimos 12 meses. E tem entregado aí mensalmente em torno de 1,4%, interessante, 4,20% nos últimos 3 meses, 8,24% nos últimos 6 meses e, como a gente viu, nos últimos 12 meses, 15,54% de valorização de dividendos nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, foi os incríveis 21,11%. E como a gente pode ver aqui, a entrega pode ser um pouco irregular, porque o CDI ele paga juros, né? Nos dias úteis, os meses que tem mais feriado ou mais curto, como fevereiro, existe essa variação no pagamento dos dividendos por causa disso. E a variação diária também do CDI. E aqui a gente pode ver que ele entregou mensalmente aí por volta de 12 a 11 centavos, melhor, de 11 a 12 centavos por mês, né? Sobre uma cota aí de quase R$10. E aqui agora a gente vai ver a composição da carteira
que tem como seu indexador principal CDI, 100% sobre CDI né, mais uma taxa, e praticamente 100% de CRA faz parte do seu portfólio, e um pouquinho em caixa, né? E aqui a gente vai ver agora a distribuição para o setor. Uma coisa que preocupa também com relação ao Vigia 11 é a concentração de mais de 50%, ou praticamente 50% em cooperativas, né? Cooperativas agrícolas, né? A segunda parte são distribuidoras, né? Setor de distribuição, depois vem indústria, o setor de etanol e depois os produtores. Essa concentração aqui é algo que tem que ficar sempre de olho no Vigia 11. E está distribuído aí o portfólio em todo o território nacional, menos na Amazônia e no Acre, né? São dois estados um pouco mais complicados com relação ao agronegócio por causa das leis ambientais. E aqui agora a gente vai ver a concentração com relação ao portfólio. São 30 CRAs diferentes, eu trouxe os 5 principais aqui, mais concentrados, um com 9,5, 7, o segundo com 7,42, o terceiro 7,08, o quarto com 6,96 e o quinto com 6,25, e depois vai diluindo aí de 5 até 2% para o último. E tem um CDI mais em média, a média do CDI que ele tem, bota como spread sobre o empréstimos, CDI mais 5,1 e uma duration de 1,5, 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses praticamente é a duration dos CRAs, né? E esse foi o portfólio e o Vigia 11. E nosso terceiro e último da nossa lista é o Risafiagro, RISAG 11. RISAG 11 também um base 10. Estamos com os 3 fiagros base 10. Está sendo negociado aí por volta de 8,88 centavos. Entregou nos últimos 12 meses acima da Selic também, com 15,16, isento de imposto de renda até o momento, né? Tá com desconto aí de 8%, é o maior desconto, né, sobre valor patrimonial, o P sobre VP de 0,92, uma liquidez acima de 1 milhão também, e uma rentabilidade de 26,32%, como a gente já viu, 15,60%, e ao mês 1,41% ao mês, é uma taxa considerável, né? E nos últimos 5 anos entregou aí um torno de 20%, 20,26%, e seguindo aquela regra também da CDI, né? Aquela variação mensal dos dividendos, mas com uma taxa bacana aí de 15,6% ao ano. E pagou aí em torno de 12,5 também, né? 12 centavos, 11 centavos, mas tá na faixa de 12 centavos aí mensal de distribuição, e pagou no último dia 14/7/2025. E vamos ver a composição aí do portfólio. Aqui a gente pode ver que o portfólio é indexado 100% no CDI, né? Tem as suas garantias em cima, a maior parte, com alienação fundiária, que são terras, né? E aqui a gente pode ver também que o maior setor de produtivo é sobre a soja e o milho, e depois vai diluindo em algodão e outros produtos, né? Aqui a gente pode ver que o investimento é de longo prazo, do carrego, né? A maior parte dele. Depois vem aí sobre o custeio de safra e o caixa. Aqui a gente pode ver a duration, é de 1,5, a maior parte, depois 1 ano, depois superior a 3 anos a maior parte aqui, ó, 73%, carrego bem longo. E aqui a gente pode ver a diversificação territorial do RISAG 11, né? Tá bem distribuído, mas principalmente no centro do país. A maior parte da concentração ali, principalmente onde produz mais soja, né? Agora a gente vai ver aqui a concentração e o portfólio da carteira, né? Então a carteira aí tem uma média de CDI mais 4,8 ao ano, né? Uma duration média de 2 anos e 1 mês. E são 20 CRAs diferentes, com maior concentração no portfólio, com menor quantidade de ativos, né? E a gente vai ver aqui no relatório, porque ficou muito pequeno o print, que a maior concentração é acima de 17%. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui no relatório. E os 5 maiores devedores são esses daqui, da carteira de 20 ativos. É o Atafona,
o KPS, o Celine, Grupo GM e o Grupo Unigel. A gente vai ver aqui a concentração desses 5 aqui, que está em torno de 17,3. Isso aí é o que preocupa muita gente, mas é um setor de atenção, né? 17,3, 13,7, 9,3, 9,2 e 7,3. Depois vai diluindo aqui nos outros ativos do portfólio. Então, esse foi o ESAG 11. E tá aí os nossos 3 fiagros que pagam acima da Selic para você estudar. Ler os relatórios, aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. E lembrando que os fundos de papéis, tanto do Fiagro ou FIIs, eles, quando estão em cima do CDI ou da inflação, eles estão performando bem justamente porque nossos juros estarem bem altos, né? Então, é um momento de atenção. Mas aí é um bom momento de estudar aí, quem sabe, aí comprar uma carteira aí com foco em dividendos e dividendos altos. Mas quero te agradecer por estar comigo até aqui e quero te pedir ajuda de novo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele like para nos ajudar, e porque assim a gente vai conseguir bater a nossa primeira meta aqui no YouTube, que é de 500 inscritos. E vou deixar mais esse vídeo para você assistir aqui do nosso canal, tá ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.